Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre a política de Suzano. E o nosso convidado é o pré-candidato a prefeito Robinho Guedes. Robinho, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Sandra. É um prazer estar com você aqui. É uma profissional que já acompanha há muitos anos no jornalismo, né? Então, muito feliz com o seu convite, de poder estar aqui no Pod da Região, no Portal da Região. Prazer estar com você. Eu que agradeço, Robinho. Vamos falar um pouquinho sobre esses meandros políticos. Você que anunciou sua candidatura, sua pré-candidatura já recentemente. Eu queria que você, que é uma pessoa, já é um profissional muito atuante na cidade de Suzano, eu queria que você falasse pra gente o que te motivou aí a fazer o lançamento dessa candidatura. Sandra, de verdade o coração, porque assim, acho que eu vim me preparando ao longo dos anos, naturalmente, não para ser prefeito, mas vim me preparando para enfrentar o mundo dos negócios, ajudar os empresários a ganhar dinheiro, a prosperar na vida, né? Estudantes na faculdade, né? A se colocarem no mercado de trabalho. E tudo isso, a minha preparação acadêmica, né? Como professor, especialista em administração pública, de já ter passado pelas prefeituras que eu passei trabalhando, e depois a passagem pela iniciativa privada como empresário contábil. Acho que tudo isso foi me levando naturalmente a querer ajudar a minha cidade, a querer levar um propósito de vida que eu tenho no coração para a política. E acho que tudo isso acabou calhando nisso. Então, acho que é o sentimento que eu estou amadurecido e preparado para novos desafios, de poder ajudar mais pessoas, além do meu território ali da Contabyte, do meu escritório. Robinho, você sempre esteve ligado à política, né? Então, a administração, principalmente a parte de finanças públicas, é uma área que você domina, né? Você já, como você já disse, já passou por várias prefeituras. E aí, tem um projeto de cidade que é bem amplo, né? Você administrar toda uma cidade com toda a sua complexidade e também com toda a questão... mas para você chegar lá, você precisa também fazer essa costura política, né? Sim. E aí eu queria tocar nesse assunto com você. Como é que está essa costura política? Ou seja, como é que você está pavimentando essa estrada aí rumo a uma candidatura efetiva? A candidatura nasceu naturalmente, Sandra, e vou falar para você que nasceu dentro dos pilares da faculdade, né? Então, eu dando aula ao longo dos meus últimos 8 anos, 10 anos, os meus alunos, quando eu participava das aulas, né? A gente lecionava as aulas de finanças públicas, administração pública, orçamento público, contabilidade pública. Eu vi que os alunos, eles sentiam em mim assim, uma vibração muito positiva, e eu também com eles. Era uma sinergia muito grande. E eu percebi que ali começou um movimento desses alunos falando: professor, por que o senhor não tenta a política? Professor, por que o senhor não sai candidato a prefeito, né? E assim, por que o senhor não sai candidato a deputado? E assim, aquilo ali foi só sendo armazenado dentro do coração e da cabeça, né? Então, a faculdade, o mundo universitário acabou me levando para esse caminho. Então, acho que as articulações começaram ali, né? E aí, como você falou, eu tenho uma vida aí dentro do público e do privado, né? E você tem muitos laços, né, com muitos políticos. Então, assim, eu conheço praticamente todos os prefeitos da região, todos os secretários de finanças, conheço muitos deputados, presidentes de partido. E tudo isso faz com que você, naturalmente, a política passe por você, que as pessoas te incentivem a ser candidato. E essa costura, ela foi uma costura que foi acontecendo naturalmente, e obviamente que agora é uma costura mais assertiva agora, de buscar aliados, buscar pessoas que acreditam no nosso projeto, que a gente está começando a divulgar, né? Mas é na base da conversa, do diálogo, né? A gente tem que conversar bastante. Uma coisa que eu aprendi bastante esses anos, quando eu fiquei fora do público e fiquei no privado, é que as pessoas, Sandra, elas gostam de conversar, porque às vezes elas não conseguem conversar com o marido em casa, ou com a mulher em casa, ou com os filhos, né? E boa parte das brigas acontece por falta desse diálogo, né? E aí eu comecei a escutar mais as pessoas, né? Comecei a escutar mais a minha família, escutar as pessoas. E isso, acho que foi me amadurecendo, e isso me faz fazer nesse momento, esse momento de diálogo e de construção de uma pré-candidatura, que vai arrumar para uma candidatura, se Deus quiser, e a gente vai levar muita coisa nova aí para a cidade de Suzano. Robinho, hoje você está no Agir, né? Vamos falar de questão agora um pouquinho prática partidária, né? E com
tantos amigos aí também em outros partidos, né? Assédio também, assédio no sentido de convites, né? Vamos dizer assim. Como é que vai ser essa sua definição de legenda? Sandra, eu acho que assim, ó, o principal na política você tem que ser ético, tá? Então, eu tô entrando para a política, assim, efetivamente como candidato, porque eu quero trabalhar com muita ética. Então, eu estava presidente do Republicanos em Suzano, e o Republicanos é um partido da base do prefeito Rodrigo, né? Do prefeito Rodrigo Ochiuchi. E então, eu saí do Republicanos porque eu entendo que o Republicanos já está fechado com o Rodrigo, no projeto lá do Rodrigo, com o Pedro candidato. Então, você tem que saber o seu lugar, você tem que ter ética para você caminhar. Se você fizer isso, você vai caminhar com respeitabilidade na política. E eu fui para o Agir, né? Só que existem outros partidos que a gente está conversando e a gente sabe, né, dos problemas que às vezes acontecem, litígios nos diretórios nacionais, o caso agora do PSDB, né? A briga entre o Vignoli e o Paulo Serra, com o Eduardo Leite, para ver quem fica com o partido. Então, a gente tá costurando isso com muita calma para trazer outros partidos para a base e a gente ter um grupo de partidos mais consolidado para poder ser candidato. Mas, assim, ó, a ética, ela é absoluta na nossa campanha. A gente não vai brigar com ninguém, a gente não vai tomar o espaço de ninguém, a gente vai tomar o coração do eleitor. A gente vai levar para o eleitor propostas para que ele pense direitinho. Ó, será que é esse, é aquele, para ele poder escolher o prefeito de Suzano. Robinho, você se colocaria, por exemplo, numa posição hoje, você então, a partir das suas palavras, você não vai ser base, né? Você já saiu do Republicano justo por isso, vai ser uma oposição, vai ser um centro-esquerda, vai ser uma terceira via, como é que você conseguiria se classificar nesse momento? Olha, Sandra, uma pessoa... Eu não consigo falar que eu sou centro-esquerda ou centro-direita, porque eu tenho amigos na direita e na esquerda. Ao longo dessa vida eu construí muitas amizades nos dois campos, porque eu sempre dialoguei, conversei bastante e sempre respeitei a ideia de todos. E eu estava no governo do prefeito Rodrigo, assim, eu sempre apoiei o governo do Rodrigo, porque o Rodrigo fez realmente uma grande gestão na cidade de Suzano. Então, eu não vou ser um candidato de oposição ao governo do Rodrigo. Eu vou ser um candidato das ideias, daquilo que eu acho que é interessante para a cidade de Suzano. Então, eu falo para todo mundo, o meu partido é Suzano, e de verdade é Suzano. A gente não vai brigar, a gente não faz parte do vermelho, do azul, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Liberal. O nosso partido é Suzano, e esse é sem demagogia, viu? Acho que partido é muito importante no processo democrático, mas o que é mais importante são as pessoas, a dedicação do político para as pessoas. Vou falar uma coisa para você que acho que não falei para ninguém, mas uma coisa está na minha cabeça, vou falar em primeira mão para você. Eu pretendo ser pré-candidato, e se Deus me abençoar para me chegar até lá e ser prefeito de Suzano, eu vou ser um prefeito de um mandato só. Não vou ter 2 mandatos, não vou para a reeleição, né? Então, eu vou esperar a cidade evoluir e apoiar um outro candidato depois de 4 anos que tenha o mesmo pensamento da gente, que tenha as mesmas ideias. Mas, assim, eu sou contra a reeleição, sou contra a continuidade. A reeleição tira a performance de prefeitos. Aí você pega, historicamente, muitas reeleições de prefeitos, onde os prefeitos, no segundo mandato, equipe, prefeito, etc., por mais que eles queriam fazer o de melhor ali, não conseguiam, porque tem a eleição, cai a performance de todos, né? E isso acaba atrapalhando a população. Então, estou falando para você porque se foi uma coisa que tocou meu coração também, eu estou te falando que eu sou candidato porque Deus tocou meu coração, e é verdade, eu vou ser candidato de um mandato só. Não quero outras experiências, só quero uma só como prefeito. Quando você falou, Robin, historicamente é assim, o primeiro mandato acaba sendo muito bom, o segundo mandato, quando ele consegue reeleição até o primeiro ano, ainda segue o ritmo, e depois do segundo, terceiro, começa a jogar a toalha, e aí ele vê que ele não... Se ele tiver ainda uma projeção de fazer um sucessor, ainda arrasta mais um pouquinho... Mas é difícil realmente manter esse segundo, né? É difícil. E eu sou contra o processo da reeleição, mas eu não acho eu não acho errado os que fizeram isso e deram certo, né? Mas estatisticamente deu muito mais errado do que o certo, né? Se a gente pegar aí a história dos 5.500 municípios do Brasil, você vê que historicamente a reeleição ela acaba penalizando muito o cidadão, né? O cidadão que precisa lá na ponta, lá, né? Do remédio, do médico, do professor, do asfalto, do programa social, né? Então, acho que, de verdade, eu
de primeira Prefeito mão de um aqui, mandato. de um mandato só. E aí você imagina fazendo dentro desse projeto aí político, aí um pouco mais a médio prazo, Robin, sei lá, completar um mandato e depois vir aí a deputado estadual, deputado federal, porque a nossa região, embora tenha alguns representantes, mas ela tem eleitores para isso, para mais, né? Sim. Assim, o futuro a Deus pertence, né? Eu tenho certeza que eu não vou para uma reeleição de prefeito, mas assim, deputado a gente não sabe. A vida abre para você várias possibilidades, né? O projeto é que a gente possivelmente continue buscando outros cargos. Acho que deputado é uma possibilidade, mas não é a de momento. A de momento é a pré-candidatura a prefeito mesmo. Porque assim, a região do Alto Tietê, né, ela tem um potencial para ter o dobro dos deputados que tem, né? Isso é verdade. Os deputados do Alto Tietê são ótimos deputados. Se a gente pegar todos, historicamente, eu não acho que todos brigaram pela região, brigaram. Se a gente falar especialmente de Suzano, né? Estevão Galvão, ele sempre foi um defensor da cidade, trouxe muita coisa para a cidade. Os deputados do PL também ajudaram muito a cidade. Mas acho que tem espaço para novos também, para outros deputados, para outros nomes representarem a população. E assim, e a gente tem que imaginar que as cidades, elas precisam muito da ajuda do governo federal, precisam muito da ajuda dos governos estaduais. Mas elas também têm que fazer o dever de casa e elas também têm que ser mais autossustentáveis economicamente para poder entregar na ponta, que, como eu falo, a ponta é aquela pessoa que realmente precisa do governo, né? Que precisa de uma ação do político para melhorar a vida dele. As pessoas precisam do poder público, né? Precisam, né? O Estado brasileiro, ele é um Estado que sempre interveio na economia. E essa intervenção na economia ela é importante para aqueles que mais precisam, né, de ajuda, né, as classes mais desfavorecidas. Se a gente pegar, por exemplo, na pandemia, o Bolsonaro teve lá o programa emergencial de auxílio e renda de R$600, ajudou muita gente. Muita gente. Se a gente pegar as entrevistas anteriores do Paulo Guedes antes disso, o Paulo Guedes imaginava um Estado pequeno. Paulo Guedes, ele tem lá na cabeça dele que o Estado não tem que o Estado não tem que intervir na economia o tempo todo, né? O Lula acha isso, o Lula quer intervir o tempo todo, FIES, programas sociais, etc. É um Estado mais forte. Desonerar folha, etc., desonerar impostos. O Paulo Guedes tinha uma visão extrema que nada disso. E a gente viu que na pandemia não pode ser nem um extremo nem o outro, tem que ser o meio termo. Se o Estado brasileiro não fosse forte, a gente teria muitas dificuldades aí. O programa emergencial ajudou muita gente que estava lá na ponta precisando da ajuda do governo e o governo conseguiu ajudar. Então, acho que o governo tem que estar isso. Um governo tem que ajudar primeiro quem mais precisa. E, na sua continuidade, ajudar também quem está lá em cima, porque também a gente tem uma visão que, às vezes, que o rico ou o empresário, ele chegou ali por algum problema não muito legal, né? Mas essas pessoas chegam também por trabalho, por conquistas, e essas pessoas também os grandes empresários geram emprego, geram renda, né? Então, o governo também tem que pensar também em programas de potencialização de grandes empresas e eu acho que estou falando muito, né? Mas assim, acho que é importante também os governos enxergarem que os micro e pequenos empresários são importantíssimos para a economia, né? Com certeza. Então, acho que tem que ter programa de transferência de renda, tem que ajudar o micro e pequeno empresário e ajudar o grande empresário a fomentar a economia. Robinho, você já falando isso, já me aponta aí um horizonte, você que também está muito ligado ao setor empresarial, até por conta da sua profissão, né? Mas eu queria que você apontasse também para a gente. Vamos colocar aqui três grandes desafios de Suzano que a gente fala desafio, mas ou problemas, enfim, que Suzano não conseguiu superar ainda e que você acha que é uma emergência. Eu acho que assim, emergência se a gente pegar qualquer pesquisa aí que a gente acompanha, as 3 grandes emergências do povo, as 3 grandes necessidades da população suzanense, e não é só suzanense, aí é do Brasil inteiro. Mas Suzano fala muito disso. É saúde, educação e segurança, né? Então, são 3 pilares, né, que são hoje, acho, nevrálgicos em qualquer administração. Qualquer político tem que pensar em planejar bem isso. Saúde, para poder atender mais, entregar mais. Educação, a mesma coisa. Porque eu aprendi isso na faculdade. Educação transforma.
eu recebi muitos alunos nos meus anos de faculdade que a pessoa chegava ali bem tímida, sem nenhuma perspectiva, e ela se transformou na faculdade, se tornou uma grande... Hoje são grandes empresários, grandes jornalistas, são grandes profissionais da sua área, porque a faculdade transformou. Então, a educação transforma. Então, a gente não pode pensar numa cidade sem uma educação transformadora. A gente não pode pensar numa cidade sem uma saúde participativa, onde todos tenham direito à saúde de verdade, que todos tenham médicos, tenham medicamentos para poderem, né, resolver aquilo, porque a saúde é a parte que mais aflige a gente, né? Mais toca, Quando a gente tem alguém doente, a gente fica desesperado, né? Alguém da família da gente, algum amigo, é a parte que mais toca. E a segurança, né? Porque o dever da segurança é um dever do Estado, né? Mas o município pode contribuir bastante com a segurança. A União também. Juntar forças para também ajudar mais na segurança pública, porque o cidadão também ele tem que ter saúde para ele viver bem, educação para ele se transformar e segurança para ele poder sair na rua, se divertir, né? E saber que está saindo para a rua, mas vai voltar para casa, porque às vezes tem essa sensação que você não volta, né? Eu acho que são esses 3 temas. Mas isso daí interligado, Sandra, a uma coisa que, assim, as cidades precisam ser mais tecnológicas. Suzano precisa ser uma cidade mais tecnológica. Vou falar por quê. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ficar para trás. Você compra hoje comida pelo iFood, tá? Celular. Você pega carro pelo aplicativo, pelo Uber, por outros. Você consegue agendar exames, consultas pelo aplicativo. Hoje, agora, o Detran soltou agora. Você vai poder transferir carro, você não vai precisar mais ir no cartório transferir carro. Você transfere carro pelo aplicativo do Poupa Tempo, né? Então, então o mundo mudou para um estado tecnológico absoluto. As cidades precisam, né? Suzano precisa mudar para um estado tecnológico. E esse estado tecnológico, a gente está estudando bastante. E nesses meus longos anos aí estudando a área das finanças públicas, ou no meio acadêmico, ou dentro das prefeituras, eu trabalhei muito intensamente com planejamento do orçamento público, né? De planejar o dinheiro, aquilo que o município arrecada e aquilo que ele pode gastar, né? E aí a gente sabe que entre essas duas coisas há um buraco muito grande entre o que você arrecada, o que você planeja e o que você executa, né? Porque o contribuinte precisa pagar o imposto, a prefeitura tem que ser mais eficiente no gasto, as coisas precisam acontecer muito certinhas para darem certo. E, via de regra, não acontece. E aí não estou falando, eu vou te falar de uma estatística do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ele tem lá o IEGM, o Índice de Efetividade dos Gastos Municipais. Lá o IGM, o Tribunal de Contas hoje, também por tecnologia, ele hoje fiscaliza os municípios por tecnologia, através de um sistema chamado Aldesp. Ele consegue ser mais assertivo nas suas fiscalizações. E por tecnologia hoje, o tribunal consegue saber se os municípios estão gastando bem o dinheiro público. E aí dá uma nota A, B, C, D para os municípios. E a grande maioria dos municípios aí do estado de São Paulo, aí vamos falar dos 644 municípios, vamos tirar a capital, né, de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio. Esses 644 municípios têm, na sua grande maioria, a classificação C ou D, né? Então, e hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. As pessoas falam de inteligência artificial para falar de um monte de coisa errada ou de um monte de coisa para divertir. Mas tem inteligência artificial, a gente pode utilizar a inteligência artificial para criar um grande programa de governo, onde a gente vai escutar a sociedade, os notáveis da cidade. Eu falo que Suzano tem pessoas notáveis, mas os notáveis não são só pela riqueza intelectual, são também por aquelas pessoas que são as pessoas que fazem a diferença lá na ponta, os líderes comunitários. Então, juntar líderes comunitários, acadêmicos de faculdade, pessoas da sociedade comum, e criar um plano de governo, isso ser tudo compilado dentro de um programa de inteligência artificial, e a gente vai conseguir ser mais efetivo nos gastos. E tudo isso que eu estou falando para você é a mais pura realidade, não é o futuro, é o presente, né? Se você for no Albert Einstein hoje passar por uma consulta, você passa primeiro numa triagem, onde você tem ali várias perguntas, e quando você passa no médico, o médico já sabe que 99% de chances de você ter determinada doença. Ele vai te examinar e ele vai tirar a conclusão dele.
mas a inteligência artificial vai direcionar para ele para um caminho mais assertivo. Então, você acha que o caminho é modernização, é utilização de tecnologia, né? Você que é um especialista nisso, as compras públicas, licitação, ata, aquelas coisas todas, né, que envolvem aí esse dia a dia da administração pública, que é a tal da burocracia, da morosidade, por isso que às vezes as pessoas olham, mas por que não taparam o buraco da minha rua? Ora, se a prefeitura não tem uma usina de asfalto, ela tem que contratar, tem que lançar uma licitação para contratar uma empresa. Isso aí, às vezes, pode demorar, a depender do processo, em Robinho, meses e até anos. Vamos colocar aí na ponta do lápis. Isso você acha que dá para encurtar caminho? Acho que isso dá para encurtar caminho, porque a gente tem que... quando eu falo de inteligência artificial, isso é importantíssimo, tecnologia é importantíssimo. Mas o mais importante é ter pessoas engajadas numa cultura nova dentro da política. A gente não fala hoje a gente não consegue falar hoje em ser efetivo em gastos públicos ou em gastos da iniciativa privada se a gente não juntar pessoas, processos e tecnologias. A gente precisa ter pessoas engajadas, tecnologia implantada na sua operação e muito processo de saber como eu vou fazer do começo ao fim determinada coisa. Entendi. E me fala uma coisa, você acha que isso também pode ajudar de alguma maneira também nesse processo de transparência, de combate à corrupção? Porque hoje a gente tem a lei, né, a Lei de Acesso à Informação, que também prevê já uma sistematização desses dados para que haja uma fiscalização ali de ONGs, do cidadão, enfim, que possa correr ali e conferir os processos, né? Você acha que corre aí também de mãos dadas aí você resultar numa transparência melhor? Corre. Se a gente pegar na área das finanças públicas hoje, toda prefeitura tem lá o seu departamento de contabilidade. E toda a contabilidade, desde o ano de 2000, que foi o ano que nasceu a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela passou a ser obrigada a encaminhar o relatório das suas contas bimestrais, anuais e semestrais para a Secretaria do Tesouro Nacional, um sistema chamado SICONF. O tribunal a mesma coisa com a UDESP. Então, essas tecnologias já mudaram muito essa coisa da corrupção, porque enxugaram muito... enxugaram não, elas conseguiram demonstrar para quem audita com mais assertividade o que auditar, então isso já ajudou bastante. E agora, com o advento da inteligência artificial, e assim, inteligência artificial é uma coisa... Eu leio 4 jornais por dia, Sandra. Eu leio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Valor Econômico e o Globo do Rio. Você pode pegar os 4 jornais, todo dia tem lá conteúdo sobre inteligência artificial. Então, é uma realidade. Sim. Se a gente não entrar nessa realidade, se o jovem não entrar nessa realidade, ele vai ficar fora do mercado de trabalho. Se eu, contador, não entrar nessa realidade, eu vou ficar fora do mercado de trabalho. Se você, jornalista, não entrar nessa realidade, você vai ficar fora do mercado de trabalho. E se os municípios não entrarem nisso de cabeça, vão ficar para trás. Né? E aí tem aquela pergunta, por que o município A consegue ter coisa melhor que o município B? Simples. São as pessoas que estão ali dentro. O engajamento das pessoas, os profissionais ali, quanto mais capacitados, mais treinados, eles vão entregar mais resultado para a população. Então, a gente precisa utilizar a inteligência artificial para fazer tudo isso melhorar bastante. Robinho, eu adoro falar de inteligência artificial, só vou voltar agora um pouquinho ainda na política. Eu queria fazer uma pergunta combo aqui para você. Hoje, e até alguns meses atrás... se falava que a eleição de Suzano estava certa, né? Que o atual prefeito, que tem um índice de aprovação altíssimo, ele iria fazer seu sucessor a qualquer custo. De lá para cá, muitos candidatos surgiram, né? Inclusive a esquerda está lançando 2 candidatos, como o ex-prefeito Marcelo Cândido e o Valmir, que inclusive é vice-prefeito, né? Está até afastado já do cargo, e a partir dos próximos meses vão acontecer, inclusive no nosso GT, muitos afastamentos de secretários, aí, enfim, que vão disputar as eleições. E outros também candidatos que às vezes não conseguiram espaço no governo ou tiveram outras propostas também estão surgindo. Você acha que essas eleições em Suzano elas vão ser mais pulverizadas do que se imaginava lá atrás? A partir do momento que o eleitor vai ter não só mais aquele candidato indicado pelo atual prefeito, mas outras possibilidades. Eu queria que você falasse desse cenário. E principalmente da polarização. Só vou emendar aqui. Polarização porque vai ter a esquerda e vai em contraponto com o candidato do PL, né? E os outros candidatos que vêm por fora correndo com outros partidos.
Assim, a eleição em Suzano... Primeiro que não existe eleição ganha, né? Então, o político que acha que tem eleição ganha, onde ele tropeça e perde a eleição, né? Eu posso falar para você de vários casos aqui. Se a gente pegar o próprio Rodrigo Achiuchi, quem tinha uma eleição ganha naquela eleição era o Lacerda. E o Rodrigo começou com 2%, 3%, num sonho que ele tinha, num propósito, e ganhou a eleição. Se a gente pegar o João Dória, em São Paulo, ele começou como candidato a prefeito de São Paulo com 2% e ganhou a eleição. Então, não existe eleição ganha, né? Eleição ganha, isso não existe. Quem trabalha com política, leva a política com seriedade, sabe que não existe eleição ganha. No meu caso, especificamente, assim, é o meu caso linkando com a sua pergunta, né? Eu acredito que vai polarizar a esquerda e a direita lá, o governo e a oposição do governo, né? E aí isso vai aparecer a oportunidade de uma terceira via, de uma terceira proposta, de um terceiro nome que melhor se colocar, né? Então eu quero me colocar como esse nome. E, Sandra, assim, é incrível. A aceitação está muito forte, as pessoas procurando, etc. E a gente tem que construir. Cada dia uma construção, cada dia um passo, né? Sem desrespeitar as pessoas, sem agredir as pessoas, sem ser ameaçado. Então, eu estou, assim, se pegar meu celular, é até chato falar, mas, assim, tem ameaça, já tem ameaça contra a gente, tem envio de recados, tem apoio de pessoas felizes, tem pessoas me incentivando, tem de tudo. Você tem que ter o equilíbrio para você poder trabalhar e dar um passo a cada dia. Nós vamos dar um passo firme a cada dia para mostrar que a gente tem uma ideia nova de cidade e essa ideia não vai conflitar com os outros. Vai ser só uma opção para o eleitor escolher se é um, ou outro, ou o terceiro, ou o quarto, né? Então, Suzano vai para o segundo turno? Eu acho que Suzano vai para o segundo turno. Suzano vai para o segundo turno. Assim, o grande favorito das eleições é o candidato do prefeito. A gente não pode brincar, né? Porque o prefeito fez um bom mandato, mas a diversidade vai levar ao segundo turno. Tá certo. E só para a gente finalizar aqui, Robinho, num eventual segundo turno e na possibilidade de você não ir para o segundo turno, apoios vai decidir lá na frente ou você já teria algum posicionamento? Sandra, tudo depende de como vai acontecer tudo nos próximos dias, né? Obviamente, se tiver um segundo turno e eu não estiver no segundo turno, a minha tendência é que eu caminhe junto com o prefeito Rodrigo, porque, como eu te disse, eu não sou candidato para ser oposição a ele. Eu sou candidato para ser... Eu não sou contra o grupo do Rodrigo. Todos ali são meus amigos. Eu amo todos de paixão. As pessoas, todo mundo ali envolvido, né? Eles não são meus inimigos, né? Eu não sou inimigo deles. Então, eu só quero levar a minha proposta. Se tiver um segundo turno e eu não estiver no segundo turno, eu vou caminhar junto com eles. É o que deve acontecer. Mas depende, né? Em política tem muita ferida, né? E aí, quando você começa a apanhar muito, você também começa, né, a ficar machucado. E a gente não gosta só de apanhar, né? E Sim. apanhar de uma forma... não... Como posso falar? Respeitosa? Então, assim... Mas, assim, a tendência é que a gente caminhe com ele, sim, né? Mas tudo vai depender do andamento dos dias, né? Tá certo. Rubinho, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, de ter aí falado sobre essa projeção, um pouquinho dos bastidores e a sua perspectiva política em Suzano. Sandra, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a Deus de ter essa oportunidade de estar sentado com você aqui, de falar com política. Você é uma pessoa, assim... A entrevista foi de alto nível, né? Então, assim, a gente fica super feliz quando você é entrevistado por alguém que tem uma visão de política, de governo, como você tem, que leva a discussão da eleição para um nível diferente, né? É isso que a gente quer levar, para um nível diferente. Então, eu agradeço muito a Deus e a você por essa oportunidade de a gente estar aqui junto aqui. Nós vamos conversar bastante pela frente aqui. Vamos caminhando e cuidando da vida e esperar que o futuro vai ser muito promissor para nós. Tá certo, Robinho, que agradeço a sua participação. Você que nos acompanha aqui nesse podcast, eu conversei com o Robinho Guedes, ele que é pré-candidato a prefeito pela cidade de Suzano. A gente conversou aqui um pouquinho sobre as projeções políticas, ele fez uma análise aí também da política da cidade e apresentou algumas já indícios aí das suas propostas. Para você que nos acompanhou aqui neste podcast, o nosso muito obrigado. Portal da Região, a notícia que você precisa.